O homem participa do exame de qualificação de caçador, chocando os maiores especialistas SG do mundo, que o orientam a usar apenas as técnicas corporais mais simples. Ele derrotou a superestrela mais forte do mundo dos caçadores, surpreendendo todos os examinadores ao longo do caminho. Até mesmo os mais fortes da guilda SG não conseguiram conter o desejo de lutar. Eles queriam testar sua força pessoalmente, mas o que eles não sabiam era que o homem era um deus da arma invencível que lutou por 20 anos em outro mundo. Jinping sozinho matou um rei demônio de outro mundo. Após completar sua missão, ele se sentiu extremamente exausto. Então, ele fez um pedido à deusa, manter todas as suas memórias e enviá-lo de volta à Terra. A deusa concordou com o pedido. Mas ele já havia morrido na Terra, então a deusa injetou sua alma em um novo corpo. Com um raio de luz caindo, seu corpo estava prestes a morrer, mas a deusa acreditava. Ele definitivamente usaria esse corpo para viver uma nova vida. Quando ele abriu os olhos novamente, ele já havia retornado à Terra. Aquele mundo cruel o fez sofrer muito. De volta à Terra, seu novo corpo era apenas um adolescente. Ele abriu a torneira da cozinha, sentindo a água limpa e não poluída. Aproveitando a vida sem esforço com apenas um leve toque, ele sentiu que esta era a melhor magia. Aquelas leis de outros mundos são uma porcaria. E este mundo tem seu bife de frango favorito. O toque real o deixou emocionado até as lágrimas. Este é o verdadeiro sabor da comida. Nos 20 anos em outro mundo, ele nunca comeu nada decente. Agora ele finalmente pode viver como uma pessoa neste mundo. No entanto, ele não percebeu neste momento. O perigo já estava se aproximando silenciosamente. Depois de ir ao banheiro, ele tomou um banho relaxante. Embora ele tenha um grande desinteresse por este mundo, ele acredita que uma vida melhor está prestes a chegar. Mas, de repente, um rosto fantasmagórico apareceu perto da janela, o que o assustou muito. Como poderia ver essa coisa na Terra? A profunda transmissão também soou de repente neste momento. Predadores de corrosão apareceram no apartamento. Todos foram imediatamente evacuados de forma ordenada para o abrigo subterrâneo. Liu Kanxi não sabia o que eram os predadores de corrosão, nem o que estava acontecendo. Mas então ele viu uma tela que o chocou. Na janela de sua casa, vários monstros humanoides estavam rastejando densamente. Vendo que as garras estavam prestes a quebrar o vidro, ele correu para fora decisivamente. O que está acontecendo com a Terra agora? E esses monstros humanoides? Eles parecem um pouco com os monstros de outro mundo. Logo ele se escondeu perto da borda de uma janela. Depois que o monstro foi embora, quando ele estava prestes a levar a criança para fugir, a criança disse que ia voltar para encontrar aqueles monstros. Embora seu rosto parecesse um pouco jovem, seus olhos eram excepcionalmente firmes. Ele realmente disse que ia matar aqueles monstros. Isso surpreendeu Liu Kanxi de repente. As crianças de hoje são tão corajosas? Através da boca dessa criança, ele soube que a Terra havia se tornado assim por mais de 10 anos, e os rinocerontes da corrosão eram a passagem dos monstros para a Terra. Ninguém sabe como eles se formaram, e ninguém sabe quando e onde eles aparecerão. Liu Kanxi ficou um pouco zangado depois de ouvir isso. Depois de trabalhar duro para voltar à Terra, o lugar se tornou um inferno na Terra. Pensando nisso, ele rapidamente perguntou sobre o lugar. Existem caçadores poderosos ou algo assim? A criança deixou escapar Shi Li Xin. Ele pertence à guilda Ganabi. Esta é uma guilda classificada entre as 10 melhores do mundo, e sua arma é uma espada gigante. Atualmente, ele está lidando com os rinocerontes da corrosão em Tieyuan. Mas mesmo que existam caçadores poderosos neste mundo, o número de monstros é tão grande que eles simplesmente não conseguem lidar com eles. Isso ainda o deixou um pouco perplexo. De repente, Liu Kanxi cobriu a boca da criança. Ele descobriu que monstros estavam se aproximando à frente. Com certeza, 5 monstros estavam à espreita na esquina da frente, e com seu olfato extremamente sensível, ele descobriu. Embora haja 5 monstros na superfície, há um escondido no escuro. Felizmente, seu corpo agora parece ter força além das pessoas comuns. Não deveria haver nenhum problema em lidar com esses monstros, mas ele não tem certeza de que pode proteger a criança durante a batalha. Justamente quando ele estava pensando em uma contramedida, ele de repente sentiu uma sensação familiar. Uma certa quantidade de gás azul permeava o ar aqui. Isso parece ser magia. Neste ponto, ele percebeu de repente que este lugar é o mesmo que aquele mundo. Depois de pensar sobre isso, ele lançou um ataque diretamente. Embora sua magia acumulada por mais de 20 anos tenha desaparecido, contanto que haja magia no ar,
Ele pode se reunir, o que significa que ele ainda pode usar o olho do paradoxo gravado em sua alma. O poder de fogo é um pouco decepcionante. Mas deve ser mais do que suficiente para resolver esses caras. A criança mostrou um olhar de admiração quando viu esta cena. Eu não esperava que você tivesse habilidades únicas. Depois de falar, ele também correu, gritando para matar esses monstros. Isso assustou Liu Kangxi. No momento em que ele correu, o menino se tornou o alvo do grupo de monstros. Enfrentando os monstros que se aproximavam, o menino de repente sentiu um medo indescritível. Felizmente, Liu Kangxi o puxou para trás a tempo. Enfrentando o ataque rápido dos três, Liu Kangxi pegou o bastão de madeira na mão do menino e seus olhos ficaram completamente odiosos. Com o som alto de um bastão passando, 3 monstros foram instantaneamente cortados ao meio por ele. Neste momento, ele recuperou o sentimento de ser um deus das armas. O menino ficou tão chocado com esta cena que não conseguia adicionar nada. Ele sentiu que Liu Kangxi não era uma pessoa comum, mas um caçador sênior isolado do mundo. Mas neste momento, o coração de Liu Kangxi estava cheio de raiva. A vida pacífica que ele havia pedido depois de muitas dificuldades havia se tornado assim agora. Mesmo que ele estivesse muito infeliz em seu coração. Mas ele teve que aceitar a realidade. Depois de chegar ao abrigo subterrâneo, a mãe da criança reconheceu seu filho à primeira vista. E pediu desculpas a ele continuamente. Você deve ter salvado meu filho, certo? Muito obrigado. Ele ficou um pouco atordoado quando viu as roupas sofisticadas da mulher. Acontece que esta criança é um jovem rico. Não admira que ele estivesse tão louco agora há pouco. No entanto, naquele momento, o prédio de repente começou a tremer. Então um monstro invadiu pela porta. Todos estavam fugindo loucamente, mas só ele ficou parado ali. A criança o instou desesperadamente a fugir, mas ele não pareceu ouvir. Originalmente, ele pensava que havia retornado ao mundo familiar. Mas agora, qual é a diferença entre este mundo e o outro mundo? Incapaz de entender, ele perguntou ao garoto ao lado. Você não é muito rico? Por que você ainda quer ser um caçador? Encontre um lugar seguro para se esconder. Não seria bom para o tio viver uma vida normal? A criança respondeu que seu pai foi morto por um monstro. Originalmente, sua família também estava escondida em um abrigo, mas seu pai foi morto por um monstro enquanto se refugiava. A partir de então, a criança entendeu uma verdade: não há lugar seguro na Terra. Então ele jurou se tornar um caçador, se tornar o caçador mais forte do mundo e eliminar todos os predadores da corrosão. Para salvar este mundo. Embora você possa achar engraçado o que eu estou dizendo, mas antes que ele pudesse terminar, Liu Kangxi realmente começou a rir, mas era um sorriso de alívio. Você definitivamente se tornará um grande caçador. Mas, infelizmente, você não pode salvar este mundo, porque este mundo será salvo por mim. Assim que as palavras foram ditas, o monstro aterrorizante foi morto por ele com uma única mão. Depois de derrotar o monstro, ele voltou para casa para aprender sobre as informações básicas deste mundo. E ele também descobriu que o saldo em sua conta era de apenas 3.000 won coreanos. Acontece que a pessoa original neste corpo era um funcionário de uma empresa de logística, mas devido ao sistema de caça à corrosão, a empresa faliu, então ele perdeu o emprego. Enquanto ele estava pensando em como ganhar dinheiro para sobreviver, uma informação sobre recrutamento de caçadores apareceu em seu telefone. Então, no dia seguinte, ele veio para a Associação de Caçadores. Haverá um evento de seleção solene aqui hoje. Então, muitos olheiros de caçadores vieram aqui. Eles querem selecionar novos caçadores daqui para se juntar à sua guilda, mas um dos olheiros sentiu que desta vez entre os caçadores não há bons talentos excelentes. O que ele não esperava era que Li Xiu, classificado entre os 10 melhores do mundo, realmente veio. Todos lançaram olhares de adoração. Você deve saber que essa é uma figura que só pode ser vista na televisão. No entanto, todos sabem muito bem que ele está aqui por causa desses graduados. An Shangji está vindo porque ele não é apenas um excelente graduado da Academia de Caçadores. E também despertou a eletrocinese, mas o que ele não sabia é que Li Xiu não estava nem um pouco interessada nele. Ela apenas o via como um carregador portátil, mas seus colegas não pensavam assim. Eles achavam que a habilidade de An Sang-ya poderia ser útil. Ao ouvir isso, outro colega se manifestou para dar sua opinião. Se destacar na academia não significa que você também se destacará em combate real. Essas palavras tocaram o coração de Li Xiu. Ele pegou um doce e entregou a ele. Era um doce de elogio,
Porque o combate real e o treinamento são duas coisas completamente diferentes. É difícil para alunos que só passaram por treinamento de segurança se adaptarem ao combate real. Então, Ansang ainda tem um longo caminho a percorrer. Não muito depois de ele terminar de falar, a competição de caçadores já havia começado. Li Xiu estava animado assistindo lá embaixo. Esperava descobrir um bom talento desta vez. Assim que a competição começou, o apresentador olhou para as informações dos competidores com uma expressão de espanto. Como pode ser um civil, que nem sequer frequentou uma academia de caçadores? Como ele ousa participar da competição? Antes que ele pudesse entender, Ryu Shanhe já havia vestido o traje de competição e estava no palco. Esta competição só permite o uso de armas fornecidas pela associação, e não pode causar ferimentos fatais ao oponente. Ryu Shanhe queria aproveitar esta avaliação de caçador para obter mais direitos, mas o loirinho do outro lado parecia arrogante e nem um pouco impressionado com ele. Com a queda da mão do árbitro, esta emocionante competição começou. O loirinho atacou primeiro. Ele parecia incrivelmente animado, porque pensava que Ryu Shanhe era um inútil que não conseguia nem mesmo concentrar magia. No entanto, diante de seu ataque ameaçador, o rosto de Ryu Shanhe não mostrava um único traço de pânico, porque aos olhos de Ryu Shanhe, o loirinho estava cheio de falhas. No segundo seguinte, ele desapareceu diante dos olhos do loirinho. O loirinho estava um pouco confuso. Será que ele é um caçador de velocidade? Antes que ele pudesse reagir, Ryu Shanhe já estava atrás dele. Sua pontaria é realmente terrível. Não preciso nem de uma arma para lidar com você. Depois de dizer isso, Ryu Shanhe deu um soco em seu estômago, seguido por um gancho. Após uma série de socos militares, o loirinho, que antes era arrogante e prepotente, ficou confuso. Ryu Shanhe ficou imediatamente perplexo. Este cara é muito fraco, parece que é um novato. Embora fossem apenas técnicas comuns de boxe. Isso chocou Li Xiu. O que está acontecendo com esse cara? Ele folheou os dados de Ryu Shanhe com uma expressão de descrença. Mas o que ele descobriu foi que ele era um trabalhador de escritório comum que trabalhava em uma empresa de logística e quase não tinha magia em seu corpo. Para um caçador causar dano explosivo, ele deve acumular magia por um longo tempo, então o que aconteceu agora deve ter sido apenas sorte dele. Mas suas palavras foram rejeitadas por Li Xiu, que acreditava que Ryu Shanhe estava intencionalmente não acumulando magia. Talvez o dono original deste corpo não se exercitasse há muito tempo. Apenas alguns movimentos rápidos com os punhos o fizeram se sentir desconfortável, mas para provar sua habilidade, ele decidiu terminar a luta rapidamente. Ele pensou em aparecer ao lado do loiro num piscar de olhos, levantando bem alto o punho cheio de energia. O loiro já havia atacado com sua espada. Implorava continuamente por misericórdia, mas com um estrondo, o loiro foi nocauteado com um soco. Os olheiros da Hunter discutiam acaloradamente, e Li Xiu tinha uma expressão de grande interesse. Sem dizer uma palavra, ele se virou e foi embora. O colega perguntou aonde ele estava indo, e Li Xiu respondeu friamente: "Vou ver o presidente." Ao mesmo tempo, a batalha de Liu Kanxi continuava, mas os resultados eram sempre os mesmos. Eles simplesmente não conseguiam resistir ao ataque feroz de Liu Kanxi. Ele não conseguia entender o que esta academia Hunter estava ensinando, como poderia ensinar as pessoas a serem tão inúteis. Finalmente, depois de derrotar várias pessoas seguidas, uma pessoa decente apareceu diante dele. Assim que ele apareceu, as pessoas de fora começaram a discutir acaloradamente, porque ele era o graduado mais excelente da academia, Anshanjia. Todos estavam curiosos para saber se ele poderia interromper a sequência de vitórias do misterioso novato. Mas Liu Kanxi apenas olhou para ele de relance e se interessou, porque essa garota era a pessoa que ele já havia visto hoje com mais poder mágico reunido. Mas o tom de Anshanjia não era pequeno. Ele subiu e disse que Liu Kanxi só chegou até aqui por sorte. Mas não haverá mais sorte a seguir. Liu Kanxi sorriu friamente em seu coração depois de ouvir isso. Será que essa fala clichê também é o que a Academia Hunter ensina a vocês? Depois de terminar suas palavras duras, Anshanjia sacou lentamente a espada em sua mão. Seus olhos estavam cheios de pânico e raiva. Mesmo que você não tenha nenhuma habilidade especial, eu não terei a menor hesitação em ser implacável. Suas palavras deixaram Liu Kanxi atordoado por um momento. Quem disse que eu não tenho habilidades especiais? Eu só tenho medo de te machucar se usá-las. Depois que Anshanjia terminou de falar, ela respirou fundo. Em seguida, seu corpo rapidamente se agachou e curvou, e uma corrente de ar apareceu instantaneamente em sua mão.
Em seguida, a eletricidade dourada foi anexada à espada, e toda a lâmina estava tremendo ligeiramente. Vendo isso, Liu Kangxi ficou imediatamente interessado. O acúmulo de energia foi concluído. Ele rapidamente desembainhou a espada e a brandiu, e a luz verde azulada instantaneamente cobriu toda a tela. No entanto, o golpe de espada desembainhada que ele havia reunido com tanto esforço foi evitado por Liu Kangxi com um salto. An Shangjia ficou completamente atordoado. Ele realmente conseguiu evitar seu ataque apenas pulando. Mas o que ele não sabia era que Liu Kangxi já havia percebido o mistério por trás disso. Eletricidade é passada pela bainha e pela lâmina, dando-lhes magnetismo, e então a força magnética é anexada ao poder de desembainhar a espada. Finalmente, ele é convertido em uma arma de trilho. Devo dizer que, até agora, suas habilidades são as melhores. Mas você negligenciou o passo mais importante. Você está muito focado em atacar rapidamente, para acelerar o desembainhar da espada. Você lançou uma trilha magnética no espaço vazio. Então, não importa o quão rápido e forte você seja, ninguém vai resistir a essa trajetória. Obviamente um ataque. An Shangjia estava um pouco relutante. Ela sentiu que Liu Kangxi tinha tido sorte antes. Mesmo sem usar aquele truque, eu ainda posso derrotar caras como você. No entanto, o ataque dela ainda foi facilmente evitado por Liu Kangxi. Você é realmente um idiota. Eu consigo evitar até seus ataques mais rápidos. Como eu poderia ser atingido por um ataque tão simples? An Shangjia ficou completamente furiosa com essas palavras. Seu cérebro parou de pensar e, com raiva, ela lançou seu ataque mais forte. Liu Kangxi percebeu de imediato que ela estava reunindo mais poder mágico à força. Se isso continuar, seu corpo definitivamente não aguentará. Ele queria chegar na frente de An Shangjia em um instante. Vamos parar por aqui. Ele começou a socar, desferindo socos freneticamente no rosto de An Shangjia. Depois de receber um soco forte no rosto, a consciência de An Shangjia começou a ficar turva. Uma vida comum. Esta excelente aluna, que era muito promissora, não conseguiu acabar com a sequência de vitórias de Liu Kangxi. Essa cena chocou a todos os presentes. Ninguém esperava que um novato derrotasse An Shangjia, mas algumas pessoas achavam que An Shangjia era apenas aparências. Acreditavam que ela dependia demais do poder mágico e negligenciava o treinamento físico. Justamente quando todos pensavam que a partida terminaria ali, o juiz anunciou algo para todos no local. O local mudou. O vencedor Liu Kangxi, por favor, descanse um pouco. As palavras do juiz a deixaram um pouco confusa. Ela não já havia terminado a partida? Por que ainda pediram para ela descansar e se preparar para a próxima? Acontece que a organização da competição organizou temporariamente uma partida especial, onde o vencedor Liu Kangxi e um caçador ativo fariam um amistoso. Esta partida também foi especialmente autorizada pelo presidente da associação. Com o anúncio da partida, todos olharam para o nome na tela grande. Vendo a reação entusiasmada do público, Liu Kangxi pensou que o oponente deveria ser um caçador bastante experiente. Será que esta partida especial é para o oponente testar sua força? Algo parecido com isso já havia acontecido naquele mundo, mas ele nunca imaginou que o oponente seria Li Xiu. Logo de cara, Li Xiu exibia uma aura dominadora. Garoto, deixe-me confirmar se você tem outras habilidades. Sinto que este palco é pequeno demais para você. Você tem interesse em ter um confronto comigo? Claro. Se você achar muito difícil, pode escolher recusar. Liu Kangxi bufou friamente depois de ouvir isso. Então este é o Li Xiu que o pirralho mencionou. Ele está entre os 10 melhores do mundo, e a aura que ele está exalando agora e a calma definitivamente não são um blefe. Ele é um verdadeiro caçador profissional, com a condição física atual. Mesmo com o pelo comprido, ele pode não conseguir vencê-lo, mas Liu Kangxi também não é um banana. Pensando nisso, ele também falou abertamente. Já que você quer testar minha força, então pode vir com tudo. O juiz ficou ligeiramente atordoado depois de ouvir isso. Já que você quer testar minha força, então venha com tudo. O árbitro ficou ligeiramente atordoado depois de ouvir. Esse cara não precisa descansar? Li Xiu, ao ouvir isso, viu determinação nos olhos dele. Parece que somos do mesmo tipo. Nesse momento, Liu Shanhe também exibiu um sorriso animado. Deixe-me ver se o mais forte deste mundo é digno desse título. Depois de dizer isso, eles entraram em uma batalha feroz. A luta vigorosa dos dois chocou a todos os presentes, e até o rosto do árbitro começou a suar. Ele até já não sabia como comentar. O ataque implacável de Li Xiu o fez sentir uma pressão sem precedentes. Ele nunca tinha visto uma mulher tão forte.
Seu poder já não perdia para nenhum homem. Para se livrar do ataque, ele teve que se preparar seriamente. O contra-ataque pesado fez o corpo de Li Xiao recuar involuntariamente. Mesmo assim, ela ainda parecia estar à vontade. Parece que tudo antes era apenas uma sondagem. Mas Ryu Shanhe não estava tão otimista. Devido à longa batalha, ele já estava extremamente exausto. E sua velocidade também diminuiu significativamente. No entanto, ele não achava que essa mulher não tivesse falhas, mas sim que seu corpo não conseguia se combinar com sua consciência de luta. No entanto, Li Xiao estava ficando cada vez mais animada. Fazia muito tempo que ela não encontrava um oponente tão forte, embora não estivessem no mesmo nível de força. Mas ele certamente merecia o título de forte, porque ele não conseguia imaginar que essa pessoa pudesse resistir tanto tempo em suas mãos. Ele nem um pouco cansado Ryu Shanhe. De repente, ele correu rapidamente em direção a Ryu Shanhe. Já que você está cansado, então vou facilitar para você. Vendo essa cena, o coração de Ryu Shanhe se apertou. Agora não há mais magia armazenada em seu corpo e também não há muita no ar. Vendo isso, ele soltou um suspiro. Parece que terei que usar aquele truque. Ele rapidamente jogou seu corpo para trás, preparando-se para receber a nova rodada de ataques de Li Xiao. Seu olhar era excepcionalmente firme. Vendo uma oportunidade, ele usou a chama do paradoxo sem hesitar. Os olhos de Li Xiao se arregalaram em choque, mas a espada em sua mão ainda cortou verticalmente. O ataque de Ryu Shanhe foi interrompido. Vendo que o ataque era ineficaz, Ryu Shanhe rapidamente recuou para ganhar distância. Li Xiao também ficou um pouco surpresa. Ele claramente não tinha forças para desviar, mas por que ele ainda conseguia reagir? Ao mesmo tempo, ele também notou o verniz preto no corpo de Ryu Shanhe. Embora ele não soubesse o que era, ele tinha certeza de que o ataque agora estava relacionado a isso. Então essa é a chama do paradoxo. Este também é o último trunfo de Ryu Shanhe. É uma habilidade que ele mais usou em outro mundo. Ele confia mais nessa força. Porque essa chama negra é diferente das chamas comuns. Ela não pode queimar matéria. Em vez disso, cada uma de suas chamas usará o conceito abstrato especificado por ele, como combustível para queimar. No entanto, com sua capacidade de saída atual, ele ainda não consegue acender conceitos com pontos de ignição mais altos. Como auto-memória, obtém a razão. Depois de se recuperar, ele investiu para frente. A lança em sua mão girava e explodia. Agora ele só pode queimar sua pele. Isso deixou Li Xiao extremamente chocada. Como sua velocidade ficou mais rápida do que antes? Será que ele estava escondendo sua força agora? Antes que ele pudesse descobrir, Liu Kangxi já havia chegado na frente dele. Olhando para o vento da arma que se aproximava, os olhos de Li Xiao estavam incríveis. Ele realmente recuperou suas forças em tão pouco tempo. Como ele fez isso? Só assim. Ele lutou com muitas dúvidas em sua mente. Os ataques dos dois eram parelhos, e o som de metal tilintando ressoava constantemente no ar. Mas quanto mais Li Xiao lutava, mais errado ele se sentia, porque a concentração de magia no ar estava flutuando tão alto e baixo. As configurações da arena obviamente não foram alteradas. Ele não sabe e não é estranho, porque a razão para tudo isso vem das chamas do paradoxo. As chamas liberam energia quando queimam substâncias. A magia é liberada quando conceitos abstratos são queimados, e as chamas do paradoxo usam fadiga como matéria-prima, então este é um ciclo sem fim. Em outras palavras, a especialidade de Liu Kangxi é a guerra de atrito, porque quanto mais tempo ele luta, quanto mais fraca a força do oponente, ele pode manter um estado de semifadiga o tempo todo. Neste momento, Li Xiao veio para ele em um piscar de olhos, e ele só ouviu o som de uma espada tocando, e Li Xiao levantou lentamente a cabeça. Você quer continuar? Liu Kangxi, que saiu da fumaça, não mostrou fraqueza depois de ouvir. Mas eu posso lutar com você até amanhã. Você gosta de um cara como eu que só avança e não recua? Depois de ouvir isso, Li Xiao parecia exausto. Afinal, suprimir sua força para lutar sempre foi uma coisa muito cansativa. Se ele fosse sério, ele poderia matar Liu Kangxi com um movimento, mas toda moeda tem dois lados. As chamas do paradoxo também são assim. Uma árvore deixará cinzas depois de ser queimada, e as cinzas queimadas não podem mais ser queimadas. Da mesma forma, as chamas do paradoxo também deixarão resíduos. Então, se tudo for queimado e sobrar apenas cinzas, então as chamas do paradoxo desaparecerão e Liu Kangxi morrerá. Então, para sobreviver, depois de lutar por 4 horas, Liu Kangxi escolheu se render diretamente. Neste momento, Li Xiao tirou um pirulito do bolso.
Mas quando seus subordinados viram este pirulito, eles ficaram chocados. Porque ele nunca fez isso com ninguém. Além de um pirulito, há também um cartão de visita. Esta é a minha recompensa para você. Eu também coloquei meu cartão de visita dentro. Lembre-se de me ligar. Falaremos sobre os detalhes quando você estiver descansado. Depois de voltar, ele comeu um pirulito enquanto escovava o Doing, mas ele ainda ficou chocado com o smartphone à sua frente. Porque em sua época, o que poderia ser fornecido era apenas uma prova em papel manuscrita. No entanto, este telefone celular pode não apenas provar sua identidade. Ele também pode realizar chamadas, comunicação e compra e venda de coisas, o que o faz lembrar da transmissão de som de milhares de quilômetros no outro mundo. Neste momento, um homem enorme veio de repente para seu lado. O nome do homem é Shen-Xian e ele pertence a Taibai Liability Co., Limitada. Ele pediu a Ryu Shan-He para se juntar à sua equipe, dizendo que se ele acumulasse experiência suficiente sob ele, ele definitivamente brilharia. Mas Ryu Shan-He já tinha um compromisso anterior, então ele não podia lhe dar uma resposta definitiva agora, então ele disse que consideraria e tomaria uma decisão. Mas Yin Shen-Xian caiu na gargalhada depois de ouvir, então ele colocou a mão em seu ombro e disse, pense bem. Eu acredito que você é uma pessoa inteligente. Depois de dizer isso, ele se virou e foi embora, deixando Ryu Shan-He atordoado no lugar. Ele não esperava que a outra parte fosse tão direta. Ele pensou consigo mesmo que definitivamente não iria ao seu sindicato, e nem mesmo consideraria isso. Depois de se recuperar, ele imediatamente ligou para Li Xiu. Eles combinaram de se encontrar na cabana no segundo andar da Associação de Caçadores. Ao chegar ao local, ele realmente encontrou uma loja chamada Cabana. Assim que ele entrou, Li Xiu se virou para cumprimentá-lo. Depois que ele se sentou, ele contou a Li Xiu sobre seu encontro agora. Li Xiu ainda tinha uma expressão calma depois de ouvir. A pessoa de quem você está falando deve ser Yin Shen-Xian do sindicato Taibai, já que ele está interessado em você. Então outros sindicatos definitivamente não vão mais te incomodar. Ryu Shan-He sorriu depois de ouvir. Você também tem medo dele? Então eu ficaria muito desapontado. Mas o que ele não esperava era que Li Xiu não planejava recrutá-lo. O que você acha de um trabalho fora do sindicato? Quero dizer, como freelancer. Isso instantaneamente despertou o interesse de Ryu Shan-He. Parecia que Li Xiu era um pouco diferente dos outros. O que ele quis dizer era que ele não precisava se juntar ao sindicato. Ele também poderia fazer missões do sindicato. Li Xiu especulou que Yin Shen-Xian lhe daria no máximo uma posição júnior. Ouvindo isso, Ryu Shan-He bateu a mão na mesa com raiva. Acontece que os caçadores afiliados ao sindicato são geralmente divididos em 3 níveis: júnior, sênior e parceiro. Caçadores juniores e seniores pertencem a uma equipe liderada por caçadores parceiros e podem ser entendidos como funcionários assalariados. Enquanto os caçadores parceiros possuem ações do sindicato em vez de um salário fixo, eles podem dividir o lucro líquido obtido pela empresa de acordo com suas ações e podem ser entendidos mais intuitivamente como proprietários de negócios. Isso soa exatamente como um escritório de advocacia. Li Xiu também ouviu dizer que os caçadores que inicialmente estabeleceram o sindicato dos caçadores modelaram em um escritório de advocacia. Então ele sentiu que Ryu Shan-He não precisava necessariamente se juntar ao sindicato, porque isso exigiria que ele passasse de júnior a sênior, em seguida, subisse passo a passo para se tornar um caçador parceiro. Ryu Shan-He de repente percebeu depois de ouvir. O que ele quis dizer foi que, enquanto ele obtivesse fama suficiente, e obtivesse conquistas respeitáveis, eles naturalmente tomariam a iniciativa de procurá-lo. Li Xiu ficou muito feliz depois de ouvir, porque ele sentiu que não havia barreiras na comunicação com Ryu Shan-He. Mas Ryu Shan-He estava muito confuso, porque ele sempre lhe dava doces. Ele já havia recebido 2 desde que se sentou, mas o problema do sindicato foi resolvido. Mas ele não tinha conexões nem recursos. Como ele poderia conseguir uma tarefa decente? Ele sentiu que seria muito difícil. Li Xiu disse depois de ouvir que não era um problema, porque ele poderia ajudá-lo com isso, e era grátis. Isso deixou ainda mais confuso. Não existe almoço grátis no mundo. Por que você está me ajudando tanto? Li Xiu enfiou a mão na pasta depois de ouvir. Nada mais, só espero que, quando você estiver famoso no futuro, não se esqueça de que uma mulher te ajudou. Liu Kanxi entendeu instantaneamente depois de ouvir. Ele só está investindo em si mesmo. Dívidas de favor são difíceis de pagar. Em seguida, Li Xiu pegou a pasta em sua mão e a empurrou lentamente para ele. Quer dar uma olhada nisso? A decisão de fazer ou não é sua.
Ele abriu a pasta e descobriu que era uma missão da Range Shi, devido ao fracasso da limpeza do predador de corrosão há 2 anos. Uma área de corrosão foi formada ali, mas a tarefa não era deixá-lo limpar o predador de corrosão, mas deixá-lo patrulhar Keldon Forte, para verificar se havia outros sinais de corrosão. Se houver, elimine-os. O tempo da missão é 1 mês depois. Há um depósito de 5 milhões de won. Depois que a missão for concluída, serão 15 milhões de won. Parecia que ele jogou os materiais em sua mão na mesa porque era um trabalho perigoso e a recompensa não era generosa. Li Xiao gradualmente revelou uma expressão animada. Se você se sente injustiçado, então fique mais forte e famoso. Naquela época, mesmo que seus bolsos estivessem cheios, o dinheiro ainda fluiria para seus bolsos. Depois de dizer isso, ele esperou ansiosamente pela resposta de Liu Kanxi. E Liu Kanxi é uma pessoa que gosta de desafiar seus limites, então os dois se uniram rapidamente. Depois de finalizar as coisas, Li Xiao voltou de carro. No carro, ele e um homem misterioso conversaram sobre Liu Kanxi. Liu Kanxi é um plebeu. Ele passou no torneio de uso obrigatório de armas com as próprias mãos. Do outro lado, depois de ouvir, respondeu calmamente com um nada mal. Ouvindo isso, Li Xiao riu alto. Sua avaliação é um pouco inadequada. Ele lutou comigo por 4 horas inteiras. Assim que essas palavras foram ditas, o outro lado do telefone ficou chocado. Você está falando sério? Você tem certeza de que não é porque você estava suprimindo sua força? Li Xiao zombou depois de ouvir. Eu sou um caçador sênior. E tenho mais de 10 anos de experiência. Tudo isso veio de combates reais infernais. Faz sentido que eu possa matá-lo facilmente. Mas lutei com ele por mais de 4 horas. Sinto que mesmo que passe um século, provavelmente será difícil ver esse tipo de monstro. Mas mesmo que as palavras tenham chegado a esse ponto, o outro lado do telefone ainda é cético. Embora você o avalie muito bem. Os requisitos daquela missão são ter um caçador experiente. Caso contrário, pode ser difícil formar uma equipe com um caçador sênior. Sobre este ponto, Li Xiao disse à pessoa do outro lado para não se preocupar porque ele colocaria alguém com experiência suficiente ao lado de Liu Kanxi. Ouvindo isso, o outro lado do telefone pareceu dissipar suas dúvidas, mas ele fez uma pergunta estranha. O que aconteceria se aquele garoto atingisse o seu nível? Li Xiao riu com desdém depois de ouvir. Se eu dissesse, você provavelmente se sentiria mal. Se ele realmente pudesse atingir meu nível, então talvez nem mesmo o chefe seria seu oponente. Voltando um mês, Liu Kanxi comprou uma arma e uma poção online. No momento em que viu a arma, seus olhos ficaram um pouco chocados. Esta arma era perfeita em aparência e desempenho. Combinava perfeitamente com suas expectativas. E esta garrafa de lava verde, ouvi dizer que é um elixir. Os caçadores a usam em emergências. Ela contém magia concentrada e é extremamente útil quando há uma necessidade urgente de magia. A maneira típica de lidar com a magia é semelhante a extrair água de prata da água de prata, controlar a magia no grande vaso, armazená-la no corpo e, em seguida, jogá-la fora quando necessário. E o efeito deste elixir é permitir que os caçadores completem esta etapa em um curto espaço de tempo. Embora não precise passar pelo armazenamento, pode absorver e usar a magia diretamente do grande vaso. Mas isso tem uma desvantagem, que é que a quantidade que pode ser controlada é muito pequena antes que o canal simulado cresça. Isso dificulta a geração de uma saída poderosa em um curto espaço de tempo. Mas isso não é totalmente sem vantagens, porque a magia no ar não tem limites. Portanto, durante o processo de absorção e liberação, o canal mágico será gradualmente fortalecido, de modo que mais magia possa ser controlada. Já que agora não tenho tempo para esperar, é melhor armazenar primeiro uma parte da magia antes de usar. Quer derrubar a torre de uma vez? A magia dentro dela é importante. Pensando que se ele treinasse assim por um mês, deveria ser capaz de crescer até o nível exigido para a tarefa. O tempo chegou um mês depois. Filas longas já se formaram aqui na ilha de Keldon. Estes são todos caçadores participando da tarefa. Depois que a equipe confirmou suas informações, ele foi designado para o 8º Esquadrão. Depois de chegar ao time, ele ficou lá sem dizer uma palavra. E o resto das pessoas estavam conversando calorosamente. Mas naquele momento, ele pareceu ouvir alguém chamando seu nome. Virando a cabeça, descobriu que era a caçadora estrela Anshangia. Ele parece ter cortado o cabelo muito mais curto. Parece que ele percebeu que seu cabelo seria agarrado pelo inimigo durante o combate. Ele queria trabalhar com Liu Kanxi para completar a tarefa.
Wenyan Liu Kanxi perguntou por que ele. Anshanjia respondeu porque ela achava que ele era muito forte. Durante o período de cooperação, ela pode observar e aprender seus métodos de combate. Isso deixou Liu Kanxi um pouco sem palavras. Parece que haverá um fardo extra, pensando que ele não deveria ser capaz de se livrar dela em um curto espaço de tempo. Então, siga se puder acompanhar. Enquanto falava, a equipe de repente começou a apresentar a tarefa desta vez. Como sempre haverá caçadores participando da tarefa pela primeira vez, ele sempre opta por apresentar novamente antes de começar. Agora, os sistemas de caça à corrosão são divididos em nível 1, nível 2, nível 3 e sistemas de caça não classificados. Quanto mais próximo do nível 1, maior o grau de perigo. Além disso, os sistemas de caça à corrosão que aparecem pela primeira vez em uma área específica são nomeados adicionalmente como Alpha. O sistema de caça à corrosão Alpha atualmente na ilha Qiao-Dong está na igreja ao norte de Qiao-Shali, embora ainda seja um sistema de caça à corrosão não classificado. Mas os predadores da corrosão têm características que se fortalecem a qualquer momento, então é melhor que os novos caçadores não se aproximem. A tarefa desta vez é patrulhar Ineuri e o lado leste de Zhou. Identifique e esclareça quaisquer predadores de corrosão adicionais que possam aparecer. Nesse momento, vozes insatisfeitas vieram do time. Vocês realmente enviaram um novato para realizar a missão de limpeza? Vocês estão brincando? No entanto, a equipe não prestou atenção. Em vez disso, eles levaram o caçador diretamente ao destino. Ao ver isso aqui, Ryu Shanhe ficou atordoado no lugar. Porque ele sentiu que estava cheio de energia arrepiante, deixando as pessoas tão tensas que seu sangue estava prestes a congelar. Ansang abateu em sua bunda com a parte de trás de sua espada em forma de espada. Tente e acompanhe rapidamente. Assim que a missão começou, a equipe gritou para os caçadores. Agora os assuntos da ilha são controlados pela sala de controle offshore. Se você precisar de ajuda, entre em contato com eles. Finalmente, desejo a todos tudo de bom. Depois de falar, eles foram embora. Os caçadores também começaram a se organizar de forma bastante organizada. Eles planejavam pesquisar 2 áreas em uma semana. Mas neste momento, Ryu Shanhe interrompeu a conversa deles. Ele apontou para o mapa em seu telefone. Ele sugeriu estabelecer uma base em Oasis e então lançar operações de lá. Mas isso deixou outros caçadores muito insatisfeitos. Quem é você? Por que deveríamos ouvir você? Você é um novato e ainda quer nos comandar? Depois de ouvir isso, Ryu Shanhe não ficou zangado, mas explicou a eles com base na situação existente. De Oasis, você pode ter uma visão panorâmica de toda Ineuri. E como os edifícios do templo ainda estão lá, também podemos usá-los para ficar. Este é um senso comum estratégico básico. Vocês não entendem? Achei que eles entenderiam e aceitariam depois de explicar. Mas o que ele não esperava era que isso os irritasse ainda mais. Muitos lugares por perto são adequados para ficar. E se formos cercados depois de escalar a montanha? Ryu Shanhe zombou depois de ouvir isso. Não estamos lutando com milhares de pessoas. Como poderíamos ser cercados lá? Mas era melhor não dizer nada, quanto mais eles se tornavam teimosos. Eles disseram que não obedeceriam às ordens de um caçador inexperiente como ele, não importa o que acontecesse. Isso deixou Ryu Shanhe sem palavras. Parece que existem idiotas que violam a lógica em todos os lugares. Depois de muito debate, eles simplesmente decidiram se separar. Ryu Shanhe pensou que apenas Ansang agiria com ele, mas ele não esperava que conforme ele caminhava, outra pessoa apareceu na equipe. Ele silenciosamente olhou para o homem ao lado dele com um canto do olho. Ele descobriu que seu valor mágico parecia ser ligeiramente superior ao de Ansang. Este homem sorridente parecia se chamar Qin Minjai. Mas ele não conseguia entender por que a outra parte o estava seguindo. No entanto, a resposta que ele recebeu o fez rir. Qin Minjai sentiu que Ryu Shanhe e Ansang. Esta foi a primeira vez que eles realizaram uma missão. Ele estava preocupado que 2 novatos tivessem problemas agindo sozinhos, então ele decidiu vir e vigiá-los. Isso fez Ryu Shanhe sentir que finalmente havia um cara confiável na equipe. Mas justo neste momento, uma aura aterrorizante surgiu de repente, e Ryu Shanhe imediatamente parou seus companheiros de equipe, fazendo um gesto de silêncio. Indicando que não fizessem barulho, Qin Minjai secretamente começou a investigar, descobrindo dezenas de monstros à espreita não muito longe. Ele achava que havia muitos monstros, e a melhor maneira era desviar, mas Ryu Shanhe não queria dar uma volta longa. Perguntou qual era a habilidade única de Qin Minjai, mas a outra parte simplesmente o ignorou.
Você não vai querer lutar contra eles, vai? Depois de ouvir, o olhar de Ryu Shanhe instantaneamente ficou sério. Não é natural que os caçadores lutem contra criaturas da corrosão. Estou perguntando de novo. Qual é a sua habilidade única? Suas palavras pareciam ter tocado a alma de Qin Minjai. Ele soltou que era fogo, e a habilidade mais confiante era a magia da bola de fogo. Depois de entender a habilidade, Ryu Shanhe decidiu atacar os monstros. Qin Minjai ficou estupefato. Ele nunca pensou que Ryu Shanhe lançaria um ataque tão decisivamente. Ele não conseguia acompanhar o raciocínio de Ryu Shanhe. No entanto, antes que ele pudesse reagir, Ansang acrescentou: já que Qin Minjai é responsável por lançar ataques, o que eu devo fazer? Qin Minjai de repente sentiu que esses dois eram loucos. Então ele queria impedir suas ações. Ele achava que era muito imprudente para 3 pessoas enfrentarem dezenas de inimigos, e era a primeira vez que eles estavam em uma missão. Portanto, eles deveriam procurar ajuda primeiro enquanto ainda podiam contatar outros caçadores. Mas Ryu Shanhe disse depois de ouvir que eles não poderiam chegar aqui em um curto período de tempo. Porque eles estavam partindo diretamente de Oasis, enquanto outros caçadores estavam procurando ao longo da costa, e usar o rádio para chamá-los precipitadamente não era sábio. Porque não havia garantia de que os caçadores que ouvissem o sinal viriam em seu auxílio. Naquela época, se esses monstros se espalhassem enquanto esperavam, eles poderiam representar uma ameaça para outros caçadores. Depois de ouvir, Qin Minjai analisou calmamente o que Ryu Shanhe disse e descobriu que a outra parte estava certa. Mesmo que houvesse caçadores por perto, eles podem não vir em seu auxílio por causa do conflito anterior. Então isso significava que eles estavam sozinhos contra este grupo de monstros. Então, nesta situação relativamente desfavorável, a coisa mais correta a fazer era lançar um ataque surpresa. Então a magia da bola de fogo de Qin Minjai era particularmente importante. Sem muita conversa inútil, Ryu Shanhe reformulou diretamente uma tática. Primeiro, Qin Minjai atacaria o centro com bolas de fogo. Ele era responsável por bloquear os dois lados para evitar que os monstros escapassem. Parecia que ele já tinha visto todas as possibilidades que estavam prestes a acontecer no futuro. Ele sentiu que Ryu Shanhe era como um líder que passou por inúmeras batalhas. Que tipo de pessoa ele é? Este é realmente um plano que um novato poderia criar? Todas as vezes. Eles descobriram que os monstros estavam todos juntos. Esta era uma oportunidade única na vida. Qin Minjai lançou instantaneamente a magia da bola de fogo. Os monstros não conseguiram reagir. Uma grande bola de fogo os atingiu em cheio. A habilidade de Qin Minjai era extremamente poderosa. Em apenas um instante, vários monstros foram queimados em cinzas. Mas sua habilidade entrou em cooldown e levaria algum tempo para se preparar para a próxima rodada de ataques. E este período de tempo seria compensado por Ryu Shanhe. Qin Mi não hesitou mais. Ele constantemente acumulou força colocando as mãos na área do micro. A ofensiva de Ryu Shanhe foi muito feroz. A velocidade era rápida demais para imaginar, e seus olhos estavam cheios de intenção de matar. Ele sabia que a prioridade agora era conter aqueles monstros para que Qin Mi pudesse reunir a bola de fogo novamente, praticando seu único ataque Ash. Ele resolveu vários monstros escorpião caçador com um único ataque. Tendo passado por uma guerra mundial, ele sabia muito bem que, para maximizar a eficácia, ataques divididos eram essenciais, então ele agora tinha que considerar seus companheiros de equipe até que a próxima bola de fogo estivesse pronta. No entanto, enquanto ele contemplava, um monstro investiu para mordê-lo. Ele já estava acostumado com esse tipo de ataque. Apenas um golpe de lanço cortou ao meio, mas não importa quão bom você seja em artes marciais, você ainda tem medo de facas. Seu poder sozinho é limitado, então ele deve usar o poder de seus companheiros de equipe. Ele apenas sorriu levemente. É a sua vez de agir. No segundo seguinte, o som estridente de uma espada sendo desembainhada ecoou instantaneamente por toda a floresta. Ansang destruiu os corpos de 3 goblins com apenas um golpe de espada. Missão cumprida. Em seguida, veremos você. Assim que Ansang terminou de falar, uma enorme bola de fogo explodiu de repente. Acontece que Qin Mi já estava pronto, mas isso assustou muito Liu Kangxi porque a faixa de explosão da bola de fogo era muito grande. E ele ainda estava no meio do grupo de monstros. Ele temia ser atingido pela explosão, quase tão rápido quanto se pode dizer. Qin Mi já havia lançado a bola de fogo. Apenas ouviu o vento uivar. A enorme explosão jogou Liu Kangxi para longe. Mas ele não entrou em pânico. Em vez disso, ele apertou a lança em sua mão e eliminou os monstros que estavam prestes a escapar.
À medida que a fumaça densa na floresta desaparecia gradualmente, este plano também foi um sucesso completo. No entanto, neste momento, Liu Kangxi de repente sentiu uma forte aura assassina irradiando de suas costas. Ele se virou e viu que Qin estava apontando uma arma para ele e sua expressão era muito séria. Ele pensou que ia morrer desta vez. Mas mal sabia ele que, no segundo seguinte, Qin o encarou com um sorriso idiota no rosto. Você poderia se afastar, por favor? Você está bloqueando meu alvo. Isso fez Liu Kangxi respirar aliviado instantaneamente. Ele pensou que Qin ia atirar nele. Acontece que havia um monstro escondido atrás dele. Depois de matar o monstro, Qin implantou um microchip no monstro. Desta forma, após o término da missão, o negociante de reciclagem de sucata com quem ele assinou viria buscá-lo. E o chamado negociante de reciclagem de sucata é uma profissão que recupera subprodutos diretamente dos cadáveres. Depois de coletar tudo, eles avaliam o valor desses itens. E então vendem. Finalmente, o lucro é distribuído. Eles pegarão a comissão acordada no contrato. E então o restante será dado aos familiares do caçador falecido. Depois de ouvir, Liu Kangxi perguntou se essas pessoas eram confiáveis. Ele disse que você pode ficar totalmente tranquilo sobre isso. Porque é importante encontrar um bom comerciante de reciclagem de sucata para assinar um contrato. Este é o comerciante de reciclagem com quem ele trabalha há muitos anos. Mas neste momento, uma pressão aterrorizante de repente o atingiu. No segundo seguinte, um monstro em forma de morcego de repente saiu dos arbustos. Felizmente, Liu Kangxi conseguiu abraçar o espírito a tempo e se esquivar, caso contrário, ambos teriam sofrido ferimentos graves. Depois de recuar para uma distância segura, ele jogou o espírito no chão novamente. O espírito não entendia como ele tinha acabado de derrotar um grande grupo de monstros. E agora outro apareceu. Olhando para o monstro de boca grande, os olhos de Liu Kangxi instantaneamente se tornaram ferozes. Ele deve ser o líder dos monstrinhos anteriores. Imediatamente, ele abriu sua boca grande e rugiu para o céu. Eu me pergunto se ele está convocando seus irmãos mais novos. Liu Kangxi sabia que este monstro não era fácil de lidar, porque a magia que ele sentia nele não estava no mesmo nível de Little Lolo que ele havia encontrado antes. Então ele rapidamente gritou para os outros dois para saírem rapidamente. Ele ia lidar com este monstro sozinho, porque o poder deste monstro era muito poderoso. Se ele os alcançasse, ninguém escaparia. Mas essas palavras deixaram todos um pouco confusos. Já que o monstro é tão poderoso, não deveríamos unir forças para lidar com ele? Vendo que eles permaneceram indiferentes, Liu Kangxi parecia muito ansioso. Você não vai embora? Você está esperando para morrer? Assim que essas palavras foram ditas, as duas pessoas foram instantaneamente petrificadas no local. O que você disse foi muito assustador. Na verdade, o que Liu Kangxi disse não foi nada exagerado. A razão pela qual ele os estava incentivando a sair era porque ele sentia que seria mais eficaz para ele lidar com isso sozinho. Dessa forma, ele poderia se dedicar totalmente à batalha. Depois de explicar tudo, ele começou a lutar com o líder dos morcegos. Anshanjia quis vir ajudar quando viu isso, mas foi impedida pelo espírito. Não podemos ir ajudá-lo agora. Porque isso só o envolveria. Embora pareça que ele está sendo suprimido pelo líder dos morcegos, ele não está realmente. Porque os ataques do líder dos morcegos nunca o atingiram. Nunca, nem sequer um dedo do pé foi tocado. Além disso, Anshanjia também descobriu uma coisa. Liu Kangxi não é apenas incrivelmente rápido. Ele também tem uma percepção aguçada. Se eu lutasse com ele, eu estimaria que não conseguiria evitar seus ataques. Ele usa seu corpo ágil para evitar continuamente os ataques do monstro, e, enquanto se esquiva, ele não se esquece de lançar ataques. Onde quer que sua lança vá, chamas negras o seguem como uma sombra. Quanto mais fogo se acumula, mais lentos se tornam os movimentos do monstro. Então sua batalha parece estar em uma luta desesperada. Na verdade, ele está brincando com o monstro. Isso deixou Anshanjia completamente atordoado. Ele é realmente um caçador novato como eu? Porque parece que ele é um caçador de elite que passou por muitas batalhas. Ao mesmo tempo, o monstro lançou outro ataque contra Liu Kangxi. Vendo isso, ele sorriu levemente. Venha. Deixe-me ver quanto você realmente pesa. Então ele rapidamente deslizou no chão e recuou. Então ele pegou a lança em sua mão e jogou-o de repente no ar. Esta cena chocou Anshanjia atrás dele. Ele realmente jogou fora sua arma. O que diabos ele está tentando fazer?
A lança no ar está caindo lentamente e o monstro está correndo rapidamente em direção a Liu Kangxi. O espírito ficou estupefato novamente. Esse cara realmente jogou sua arma fora em um momento tão perigoso. Em um instante, o monstro já havia chegado na frente dele, mas ele não entrou em pânico. Apenas olhando para o monstro inexpressivamente, ele ouviu um som abafado e a cabeça do monstro caiu lentamente na frente de seus olhos. Acontece que tudo isso estava nos cálculos de Liu Kangxi. O ponto final da lança era exatamente a posição final do monstro. Mas embora a lança já tivesse congelado seu pescoço, ele ainda conseguia se mover, o que o fez suspirar com a tenacidade desse monstro. Mas agora a vitória está decidida. Sob os olhares horrorizados dos dois, Liu Kangxi pegou a lança, perfurando continuamente a cabeça do monstro. O espírito está um pouco confuso. Como poderia ser assim? Obviamente, ele parecia estar suprimido. Então por que o monstro caiu em um piscar de olhos? O que aconteceu agora? Mas antes que ele pudesse reagir, Liu Kangxi perguntou a ele se era normal que monstros desse nível aparecessem aqui. Sobre este ponto, o espírito também tem algumas dúvidas. Para um indivíduo que nem mesmo é um núcleo de unidade de corrosão, se ele aparecer na área de corrosão, será classificado como nível 3 pelo menos. Originalmente, as unidades de corrosão são divididas em 4 níveis. Mas no briefing anterior, foi ouvido que a unidade de corrosão alfa na ilha Keldon não foi classificada. Como de repente subiu para o nível 3? Parece que esta situação precisa ser relatada o mais rápido possível, mas Anshangia sempre não consegue acreditar. Mas se não for nível 3, então a situação atual não pode ser explicada. Quando eles analisaram este ponto, o espírito mostrou um olhar preocupado, porque a diferença entre não classificado e nível 3 é simplesmente abismal. Se for como a análise, receio que poucos caçadores voltem vivos. Parece que este assunto precisa ser relatado com urgência agora. Esta ilha é muito assustadora. O espírito propôs ir resgatar outros caçadores, mas isso foi imediatamente rejeitado por Liu Kangxi. A capacidade de uma pessoa é limitada. Quão fácil é encontrar e resgatar todos os caçadores nesta ilha? Além disso, a tarefa desta vez não é resgatar os caçadores em crise, mas confirmar e eliminar todos os rinocerontes de caça corroídos adicionais. É impossível para essa tarefa não ter vítimas. Anshangia sentiu que não conseguia aceitar depois de ouvir isso. Comece a repreendê-la por não saber pensar no lugar dos outros. Se você encontrasse uma ameaça, não se sentiria magoado? Você não ficaria ressentido e imploraria para ser resgatado? O rosto de Liu Kangxi ficou completamente sombrio depois de ouvir isso. Você vai salvá-las com a mentalidade de um benfeitor? Eu não sou uma pessoa fria e cruel, mas só me importo com o resultado. Se você tem que salvar, eu nunca vou impedir. Um mundo caótico e apocalíptico não deveria ter um coração de mãe. Há tantas coisas impotentes no mundo. Diante do desespero, todos devem priorizar a situação geral, se for por salvar alguns caçadores, e levar a caça ao rino a se tornar séria, levando mais pessoas a morrer aqui, que é o verdadeiro culpado. Se os dois ainda estiverem realizando missões aqui com essa mentalidade, eles não conseguirão sobreviver neste mundo. À noite, eles chegaram a uma casa civil para se estabelecer, onde tudo estava vazio. Também não havia vestígios de monstros da corrosão, e Liu Kangxi achou muito bom depois de olhar novamente, especialmente esta luz. Eles podem ver a posição de outros caçadores, mas Liu Kangxi não pensa assim. Ela acha que a luz irá expor sua posição. Isso os colocará em perigo. Se forem alguns prédios pequenos, tudo bem, mas se encontrarem monstros como o líder dos morcegos, será problemático. Liu Kangxi pegou seu celular e enviou mensagens de aviso para outros caçadores. Este é o 8º esquadrão. Considerando os níveis de monstros que encontramos recentemente, a unidade de corrosão alfa pode ter subido para o nível 3. Portanto, ligar as luzes pode colocá-lo em perigo. Então, por favor, tente evitá-lo. Se eliminarmos o núcleo de caça ao rinoceronte da corrosão, todas as criaturas desaparecerão, e não haverá energia liberada pela caça ao rinoceronte da corrosão. A área de caça ao rinoceronte da corrosão desaparecerá. Pensando nisso, ele sentiu que essa tarefa era bastante simples e não tão difícil quanto eles disseram. Contanto que você espere o momento certo, você pode eliminar a caça ao rinoceronte da corrosão. O tempo passou rapidamente e chegou à meia-noite. Nesse momento, Anshangia e os outros já estavam dormindo, e Liu Kangxi colocou lentamente o alarme ao lado deles. Era um conjunto que encontrava monstros. O dispositivo que emitiria um alarme. Depois de cuidar de tudo, ele deixou a cabana e foi para a floresta.
Antes de sair, ele confirmou a posição do Alpha no alarme, então ele pensou que a estação correria bem, mas naquele momento, ele de repente percebeu que algo estava errado. Ele parou e ouviu com atenção, mas descobriu que não era aquele monstro. Mas um rosto nunca antes visto, seu corpo era muito grande e não podia ser alcançado pelo líder dos morcegos anterior. Ao mesmo tempo, uma emergência também ocorreu na associação de caçadores do outro lado, e alguns caçadores do quinto time perderam contato. Provavelmente já morreram, o que chocou a gerência. Droga. O que aconteceu lá? Percebendo a gravidade da situação, ele imediatamente instruiu seus subordinados a entrar em contato com a sede para solicitar apoio. Mas um problema surgiu um após o outro, e ele acabou de receber uma mensagem de que alguém estava se aproximando da posição central de Alpha depois que ele deu a ordem. Depois de ouvir isso, ele imediatamente pediu a seus subordinados para enviar informações para impedi-lo, mas ele nunca pensou que essa pessoa seria Liu Kanxi. Porque no passado, era quase inexistente para caçadores novatos descobrirem o núcleo de caça ao rinoceronte da corrosão. Ele queria que seus subordinados entrassem em contato com Liu Kanxi o mais rápido possível, afinal, ele foi a primeira pessoa a descobrir e correr para a área central de Alpha. Devemos prestar muita atenção. Depois de uma reviravolta, eles finalmente contataram Liu Kanxi. E, naquele momento, ele estava lutando contra um monstro, mas era mais como fugir do que lutar. Porque esse cara era muito mais poderoso do que ele imaginava e muito rápido. Depois de ouvir a voz da Associação de Caçadores, ele repreendeu apressadamente. Como poderia haver um checkpoint tão poderoso aqui? Vocês não investigaram antes? Por que vocês não avisaram? Seus bastardos. Depois de voltar, eu vou enfiar núcleos de corrosão na boca de cada um de vocês. Mas o outro lado não prestou atenção nele depois de ouvir. Eles só precisavam confirmar que ele ainda estava vivo. E Liu Kanxi não tem o poder de matar o indivíduo agora. Porque ele lutou contra o líder dos morcegos durante o dia. Extraiu muita magia aqui. Agora a magia no ar está muito fraca. Então ele tem que se apressar. Encontre um lugar na ilha que possa extrair magia. Enquanto caminhava, ele encontrou um buraco negro no chão à frente. Sem hesitar, ele pulou para dentro. Assim que ele entrou, a sede dos caçadores perdeu a conexão com ele. Eles ficaram tão assustados que seus rostos perderam a cor. Droga! Parece que ele entrou na parte interna da área central. Depois de pular no buraco, ele descobriu que era muito mais limpo do que ele imaginava. Eu ouvi dizer antes que os núcleos de corrosão de nível 5 e nível 3 não se espalham tão rápido. Quão grandes são os de nível 1 e nível 2? Em pouco tempo, ele limpou o limite do corrosão Hunter Feng. Então, o próximo passo é lidar com esse grandão. Enfrentando o monstro com sua boca cheia de sangue aberta, ele apertou calmamente a lança em sua mão. A chama do paradoxo tem um grande problema. É que ele se espalhará para todas as criaturas além do usuário. Mesmo aliados não são exceção. Esta também é a natureza desafiadora do céu da chama do paradoxo. Ele pode queimar qualquer coisa, exceto o usuário. Então, uma vez que fique fora de controle, ele não pode mais usá-lo. Mas agora não importa mais. Ele esfaqueou o monstro com a lança de repente. Com um grito agonizante, o monstro finalmente sucumbiu. Depois de lidar com a criatura, ele começou a desejar a magia no ar. A magia torrencial continuou a inundar seu corpo. Depois de entrar no corpo, a magia fluirá para todas as partes do seu corpo. Eventualmente, ele vai alargar seus meridianos e torná-los mais resistentes. 2 minutos e meio depois, ele expirou profundamente depois de absorver a magia, experimentando as várias mudanças que a magia trouxe ao seu corpo. No entanto, neste momento, uma rachadura apareceu de repente no céu. No segundo seguinte, inúmeros monstros saíram daquela rachadura. Mas ele não estava com medo, mas parecia animado. Seu corpo já estava completamente revitalizado. É perfeito para usá-los como cobaia, enfrentando o monstro que se aproximava. Ele apenas moveu o pulso. Uma corrente elétrica crepitante apareceu na lança. No segundo seguinte, um enorme círculo de energia negra. De repente, surgiu, e a energia negra engoliu todos os monstros, sem sequer tocá-lo. Sua força atual é muitas vezes maior do que antes, mas ainda está muito longe dele no outro mundo, tendo recuperado apenas cerca de 1% de sua força. Nesse momento, uma figura apareceu de repente atrás dele, o que o fez sentir um mau pressentimento. O oponente realmente se aproximou dele sem que ele percebesse. Pensando nisso, ele imediatamente se distanciou do monstro. Parece que este é o núcleo da fenda de corrosão.
Com certeza, é completamente diferente do anterior, o que imediatamente despertou seu interesse. Deixe-me ver quantos turnos você consegue aguentar, disse ele, e então apunhalou ferozmente com sua arma. Mas o ataque foi bloqueado pelo monstro do núcleo, mas o poderoso avanço também fez com que a arma do monstro rachasse, e ele olhou fixamente para o monstro. Com um grito alto, o monstro foi arremessado para longe por sua poderosa magia, aproveitando o fato de que o monstro estava suspenso no ar e incapaz de contra-atacar. Ele implacavelmente desferiu uma série de golpes, e o monstro nem sabia o que estava acontecendo. Acontece que este era o movimento de Liu Kangxi, Zhao Yun encarnado. Quando ele ataca, uma trilha azul se forma em seu caminho, e a trilha pode repetir perfeitamente 4 ataques. E ainda acumula dano, semelhante ao método do manto de opinião pública. E não só isso. A órbita azul também pode atacar autonomamente, como se transformando em uma lâmina de 2 gumes giratória e difícil de desviar. Diante desse tipo de ofensiva de combos atrasados, o monstro foi espancado sem ter como revidar, e seu corpo já havia sido perfurado por centenas de buracos transparentes, e nem mesmo sua cabeça foi poupada. Com a morte e o desaparecimento do monstro, uma caixa apareceu de repente em sua mão, mas o que estava dentro da caixa o fez arregalar ainda mais os olhos. Ao mesmo tempo, o centro de caçadores já era um caos, porque a fenda de corrosão estava se espalhando do centro da ilha Qiaodong. E ainda havia membros da equipe desaparecendo, o que os deixou extremamente em pânico. Os líderes seniores nem sabiam o que fazer. Este incidente é realmente grande demais. Seus olhos estavam cheios de desamparo. Será que tudo vai acabar? No entanto, quando ele estava perdido, seus subordinados trouxeram boas notícias. Eles entraram em contato com Liu Kangxi. A tela estava cheia de mensagens que ele enviou. O sinal na área central de corrosão desapareceu e todos os corpos de monstros de corrosão foram confirmados como desaparecidos. Vendo esta cena, os líderes seniores não podiam acreditar. Na verdade, ainda havia um milagre. Por outro lado, Liu Kangxi também deu um suspiro de alívio depois de enviar a notificação. Ele olhou para o céu. O céu estrelado é bem romântico, e o mais importante é que o ar é bem fresco. É muito melhor do que o mundo diferente anterior. Mas ele não sabia o que os caçadores estavam passando nos minutos anteriores. Caçador, mas ele ainda persistiu na luta. Seu olhar cativante estava fixo no monstro. Mesmo que o número de monstros seja muito maior do que durante o dia, ele ainda não tem medo. Neste momento, a elfa perguntou a ele um pouco em pânico. Você acha que ainda seremos salvos? Na verdade, não é de admirar que ele esteja em pânico, porque o número de monstros é realmente muito grande. Eles poderiam esmagá-los até a morte. Ao ouvir isso, Anshanji olhou para trás para Liu Kangxi. Parece que ele também atingiu seu limite. Embora eu não saiba se posso voltar vivo ou quanto tempo posso aguentar, não posso cair agora. De repente, um monstro abriu a boca e se lançou. Anshanji apertou os olhos com nitidez incomparável. O poder do trovão em sua mão estalava, mas quando ele estava prestes a atacar, ele percebeu que não tinha mais forças. Isso fez perder o equilíbrio em um instante, e o monstro já havia chegado na frente dele. Liu Kangxi apertou o punho ansiosamente. Mas ele também estava se protegendo e não conseguia se separar para apoiar. Se isso continuar, o monstro definitivamente engolirá Anshanji. Pensando nisso, ele realmente não suportava ver a cena seguinte, mas alguns segundos se passaram. O grito que deveria ter acontecido não tocou. Quando ele abriu os olhos, ele percebeu que o monstro na frente dele. Todos se transformaram em cinzas e desapareceram. No dia seguinte, Liu Kangxi voltou ao ponto de encontro para se encontrar com seus companheiros de equipe. Mas quando ele chegou aqui, viu uma cena chocante. O ponto de encontro estava cheio de caçadores feridos, o que o fez se sentir um pouco inacreditável. O que aconteceu aqui? Será que o sistema de caça à corrosão ficou louco enquanto eu estava fora? E quando todos o viram chegar, lançaram olhares de surpresa. Esse cara realmente limpou sozinho o sistema de caça à corrosão de nível 3? Mas, olhando para o corpo magro, ele não parece capaz de limpar. Pessoas do sistema de caça à corrosão de nível 3. Justamente neste momento, Liu Kangxi estava acenando para ele de longe. Ele nunca pensou que Liu Kangxi realmente resolveria o sistema de caça à corrosão sozinho. Em resposta, Liu Kangxi apenas deu uma risada fria. Não expliquei muito. Pensei em proteger meus parceiros. Além disso, posso aproveitar esta oportunidade para se livrar da imagem do vilão anterior. Enquanto ele estava em contemplação, alguém o chamou por trás.
O visitante alegou ser o gerente da filial da empresa operacional coreana, chamado Piao Zendakai. Ele pediu a Liu Kanxi para ir com ele. Disse que o prefeito queria vê-lo. Ele não conseguia se lembrar de quantas vezes havia sido convocado. Parecia ser a prática usual desses caras convocá-lo de repente. Pensando nisso, ele de repente se lembrou de uma coisa, ou seja, o contrato não parecia mencionar. A recompensa por eliminar a ameaça de nível 3 pode ser uma boa oportunidade para conversar durante esta reunião. Depois de sair do carro, a outra parte mudou uma pessoa para recebê-lo. O visitante alegou ser Li Bizai e foi o responsável pela cooperação de comunicação desta vez. Ele aprendeu com sua boca que o prefeito estava ansioso por esta reunião. Ele ficou chocado com o relatório de Qiaodongdao. Para esta reunião, ele até cancelou todos os seus compromissos. Afinal, um novato destruiu sozinho um ponto de origem de nível 3. Mas algo que nunca aconteceu desde o primeiro caçador sênior. Depois de ouvir, Ryu Shanhe também não esperava. Alguém já fez a mesma coisa antes. Essa pessoa deve ser uma figura muito poderosa. Depois de chegar ao gabinete do prefeito, um cara gordo e inchado apareceu na frente dele. Depois de uma apresentação, ele mencionou ir ao seu café para conversar. Como o prefeito de Henshuan, Jodong-do sempre foi uma dor de cabeça para ele. Agora está resolvido. É realmente uma coisa feliz. Ryu Shanhe tomou um gole de chá depois de ouvir, pensando que realmente queria chantagear este prefeito agora. Então o prefeito disse que estava orgulhoso de ter um novo talento em Henshuan, o que deixou Ryu Shanhe um pouco confuso. O que há para se orgulhar nisso? O prefeito continuou explicando que Henshuan é uma das áreas centrais da Coreia do Sul. Graças à sua excelente infraestrutura aeroportuária, inúmeras logísticas estão em circulação aqui. Devido à sua zona econômica livre, atraiu muitos investimentos de cidades internacionais como Sondo e Cheondra. Seus enormes fundos fluirão para a cidade internacional de Henshuan. Tudo isso prova o potencial de desenvolvimento de Henshuan, então sua jornada de caçador aqui deve ser tranquila. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, Ryu Shanhe o interrompeu. Já que você está fornecendo tanta ajuda, deve ter outros motivos, como ser reeleito prefeito. O prefeito ficou um pouco surpreso depois de ouvir. Este cara é realmente bem informado. Acontece que ele procurou informações online. O mandato do prefeito terminará no início do próximo ano. Ele observou a situação e descobriu que as chances de reeleição eram pequenas, então ele pensou nesse tipo de cooperação. Esta é uma cooperação ganha-ganha. Ryu Shanhe pode se estabelecer em Henshuan através do histórico do governo. O prefeito pode convocar Ryu Shanhe para suas fileiras, para criar pontos quentes e aumentar a taxa de reeleição. Além disso, o prefeito tem contato com muitas empresas estrangeiras nacionais e estrangeiras. Ele pode facilmente ajudá-lo a realizar a liberdade financeira, como este modelo de marca que está prestes a expirar o contrato, contanto que ele queira. Seu rosto pode ser impresso na embalagem a qualquer momento. Mas Ryu Shanhe o interrompeu neste momento. Eu pareço barato? Ouvindo isso, a expressão do prefeito ficou um pouco rígida. Eu tenho visto notícias recentemente. Este mundo parece precisar urgentemente de um novo rosto para mudar essa atmosfera decadente. Comparado com tudo isso, é algo que eu poderei pegar sozinho mais cedo ou mais tarde. O prefeito disse apressadamente depois de ouvir que ele pode adicionar mais fichas. Por exemplo, para selecionar algumas tarefas seguras e de alta recompensa para ele, mas essa proposta é extremamente chata aos seus olhos. Ele acenou com a mão para rejeitar e então saiu sem olhar para trás. Por outro lado, dois homens apareceram em Jodong-do, parecendo exigir uma explicação. O experimento de Jodong-do parece ter falhado. Ouvindo isso, o homem no chão estava tão assustado que não parava de se desculpar. Mas ele também tem uma boa notícia. O homem do chapéu pareceu instantaneamente interessado ao ouvir as boas notícias, pegando o celular para ver. Descobriu que era um vídeo de Ryu Shanhe usando o banquete do paradoxo no exame de qualificação de caçador. O homem do chapéu revelou um efeito incompreensível depois de assistir. Ao mesmo tempo, a lista de classificação mais recente dos caçadores nacionais também foi publicada. Todos estavam curiosos para saber quem seria o primeiro lugar este mês. Embora as mudanças nas classificações geralmente não sejam muito grandes, desta vez é diferente. Até mesmo Li Xiu, que estava longe no campo de batalha, estava prestando atenção à lista. Ele queria muito saber se aquele cara apareceu online. Ryu Shanhe também estava na cadeira, folheando a lista recém-saída. Não olhe para a lista com tantas classificações, na verdade, os 10 primeiros são os importantes. Ao clicar na lista,
10º lugar, Li Xiu. 5º lugar, arremesso de facas, Qin Shaiyun. 3º lugar, Deus do Fogo, Choi Huokei. 2º lugar, força bruta, Zhang Taishu. Mas quando ele estava prestes a ver o 1º lugar, uma batida na porta veio de trás dele. Ao virar a cabeça, ele descobriu que era um membro da equipe deste local. Ele veio avisar Ryu Shanhei que ele poderia sair. Sem dúvida, ele é o número 1 na lista. Havia também um parágrafo escrito acima do título. A estrela em ascensão Ryu Shanhei estabelece a classificação mais rápida da história. Caminho para a promoção. Um caçador experiente de 5 anos limpa sozinho uma área de corrosão de nível 3. Pode ser visto como normal, mas se um novato completar isso em sua primeira missão, então tudo será completamente diferente. Mas quando ele subiu ao palco, as questões sobre a moldura inversa continuaram a surgir para ele. Senhor Ryu Shanhei, antes de se tornar um caçador, em que profissão você trabalhava? Você realmente limpou a área de corrosão sem nenhum apoio? Você encontrou uma elevação no nível da área? Depois de ouvir isso, ele respirou fundo. Ele se sentia como aquelas crianças em programas de TV de talentos. Então ele queria responder as perguntas mais cedo. E sair mais cedo. Um jovem se levantou de repente e perguntou em voz alta. Todos estão muito interessados em seus movimentos futuros. Você poderia falar sobre você, como mentalidade de caçador ou compartilhar sua determinação? Depois de pensar um pouco, Ryu Shanhei afirmou resolutamente que usaria os resultados para falar. Todos só precisavam manter os olhos abertos e observar. Depois de responder às perguntas do repórter, ele chegou a um helicóptero. Havia um enorme buraco negro abaixo do avião. Aqui houve uma batalha terrível. E não só aqui. A situação no exterior também é terrível. Após o surgimento das zonas de corrosão, a maioria dos países perdeu a capacidade administrativa. Mas a Coreia do Sul é diferente. Este país evitou muitos desastres por meio de alguns métodos. E os outros países foram engolidos no momento em que as zonas de corrosão apareceram. As zonas de corrosão têm 8 áreas perigosas, que são as 8 áreas mais perigosas do mundo. E o Gonzalo Roque na frente é uma delas. Acontece que, há alguns anos, Gonzalo Roque de repente teve uma zona de corrosão. Ela se expandiu continuamente para fora do centro da cidade em forma circular, e a velocidade era tão rápida que as pessoas não conseguiam reagir. Isso também levou diretamente à destruição deste país. Neste espaço de corrosão, a maioria das pessoas não teve tempo de escapar, e apenas uma pequena parte da população sobreviveu. Este país se tornou uma partícula de poeira no ar. Desapareceu com o vento, como se nunca tivesse existido. Pensando nisso, o presidente olhou significativamente para fora da janela. Embora a influência do país não tenha mudado na zona de corrosão, mas o poder do governo central ainda foi significativamente enfraquecido, embora ele já tivesse entendido algumas informações antes. Mas ele ainda não conseguia entender o que ele faria ao vir aqui. O presidente disse a ele. Alguns dias atrás, o CEO da Taebaek Group, Yun, veio procurá-lo. Ele parece estar insatisfeito com Ryu Shanhei. Não se juntar ao Taebaek Guild. Ryu Shanhei se lembrou do grandalhão depois de ouvir isso, mas ele simplesmente não se importava com ele. Mas as próximas palavras do presidente o fizeram se sentir pesado. Aquele CEO Yun realmente queria saber seu endereço imediatamente. Felizmente, o presidente não o informou. Mas a filosofia do Taebaek Guild é a sobrevivência do mais forte. O presidente também não pode garantir que ele, se ele o forçaria a se juntar ao sindicato. Ryu Shanhei se sentiu angustiado depois de ouvir isso. Por que ele arrumou tantos problemas? Embora ele não se importe com ele, com sua força atual, ele simplesmente não pode vencê-lo. Mas o presidente pareceu perceber sua preocupação. Ele entregou a Ryu Shanhei uma sacola. Você parece preferir agir sozinho. Se você não gosta de ser restringido pelo sindicato, deve melhorar sua força e impedir que eles se aproximem. Há algumas tarefas de caçador de qualidade na sacola. Ryu Shanhei também viu o motivo oculto do presidente. Afinal, não há almoço grátis. O que você precisa que eu faça? Mas a resposta que o presidente lhe deu foi um conhecimento. Ele disse que só precisa se lembrar de que ele o ajudou. Isso é exatamente o mesmo que o que Li Xiu disse. Depois de ouvir, ele pegou a sacola. Embora ele precise se lembrar de tudo dentro. Embora seja tão irritante quanto memorizar um livro durante os estudos, não é um negócio com prejuízo para ele, já que é a tarefa do presidente. É naturalmente bom para a construção de sua reputação,
E tudo o que ele precisa fazer é escoltar um cargueiro de Busan para Nanning. Como é a era do mundo de Busan, não é fácil transportar necessidades diárias, mas quando ele viu as chamadas necessidades, ele ficou completamente atordoado. Não só havia relógios Rolex, mas também várias porcelanas sofisticadas. Assim como chapuer profundo e até carros de luxo extravagantes. 20 anos. A definição de necessidades mudou tanto. Vendo sua expressão surpresa, o presidente continuou a dizer: isso realmente são necessidades para algumas pessoas, mas falando nisso, ele parou abruptamente, porque ainda precisa desse tipo de lixo de luxo que é bonito, mas inútil. O presidente continuou explicando, porque muitos países estão se desintegrando sob a erosão das áreas de corrosão, mas a política internacional ainda não perdeu seu significado, então isso é essencialmente um lubrificante para manter as relações. Mas aos olhos de Liu Kanxi, isso é basicamente suborno, então ele decidiu recusar. Terminou de falar e desamarrou o cinto de segurança ao redor de sua cintura, o que deixou o presidente um pouco em pânico. Espere um momento. O governo coreano considera este trabalho extremamente importante, mas Liu Kanxi não mudou de ideia por causa disso, porque ele acha que se envolver no centro político é um ato estúpido, e o presidente começou a ficar um pouco impaciente. Caçador Liu Kanxi. Você pode achar que estou sendo rude ao dizer isso, mas parece que você esqueceu que é apenas um novato. Dar muita atenção a você já se tornou veneno, mas antes que ele pudesse terminar de falar, Liu Kanxi jogou todas as coisas que o presidente lhe deu no mar, o que deixou o presidente muito confuso. Acontece que Liu Kanxi acha que essas chamadas necessidades diárias são completamente desnecessárias para ele. E só o deixariam com problemas. Ele queria ficar na janela do helicóptero, virar a cabeça e dizer ao presidente: obrigado pelo transporte especial, estou indo embora, vou encontrar uma maneira de nadar de volta para Seul. Ao ouvir isso, o presidente ficou instantaneamente estupefato. Que tipo de aberração é esse cara? Antes que ele pudesse reagir, Liu Kanxi saltou do helicóptero e mergulhou no mar abaixo. Vendo isso, o presidente parecia inacreditável. Será que ele realmente quer nadar até lá com sua própria força física? Com um baque, Liu Kanxi explodiu uma enorme onda no mar. O presidente ficou sem palavras. Os jovens de hoje são tão impulsivos. À noite, a paisagem do pôr do sol é muito agradável. Um trabalhador está segurando um copo de água, aproveitando este momento de tempo diferente. Mas de repente, ele descobriu que a superfície do mar estava borbulhando. Parecia que havia alguma coisa. Como esperado, uma mão estendeu-se repentinamente para fora. Exatamente como todos imaginavam, essa pessoa era Liu Kanxi. Ele realmente nadou de volta do oceano, exausto. Ele arrumou o cabelo. Mas, ao virar a cabeça, percebeu que havia outra pessoa ao seu lado. O trabalhador reagiu com calma, como se visse isso todos os dias. Como alguém saindo do mar. Embora eu não saiba o que aconteceu com você, você deve ter passado por muita coisa. Depois de chegar à costa, Liu Kanxi definiu seu objetivo. Ele decidiu primeiro acumular sua própria força. Começando com o tratamento das tarefas mais difíceis, mais inúteis e que ninguém quer aceitar. Ele se tornará uma grande figura passo a passo, para que não seja abalado por ninguém, e aqueles poderosos no alto. No final, eles se renderão aos seus pés. Depois de pensar nisso, ele imediatamente pegou seu celular e verificou a conclusão da tarefa. Logo, uma tarefa interessante atraiu sua atenção. Foi um caso de sequestro. A vítima precisa da ajuda da Associação de Caçadores. O nível estimado do sistema de caça à corrosão é de nível 2. Depois de aceitar a tarefa, ele sentou-se na máquina de construção, observando o pôr do sol à distância. Sua silhueta parecia um tanto solitária. Nesta cena, ele não pôde deixar de respirar fundo. Parece que ele estará ocupado recentemente. Ele decidiu convidar Anshanjia para realizar a tarefa juntos, porque este monstro de caça tem poder destrutivo semelhante a um tanque. Com sua força atual, ele não pode completá-lo facilmente. Depois de pensar nisso, ele abriu o telefone novamente. Ele deu uma olhada na introdução desta tarefa. Acontece que em 3 de setembro, um grupo de pescadores da ilha de concentração Itonjin. Para dar as boas-vindas à pesca de camarão, eles esqueceram de ir ao mar para pescar. Mas desta vez, a pesca foi acidentada. O monstro do sistema de caça realmente construiu um ninho na ilha. Eles sequestraram todos os pescadores como se estivessem caçando. Um sobrevivente que escapou por pouco descreveu que os pescadores capturados não morreram. Então o superior emitiu esta missão de resgate.
O objetivo é resgatar os reféns e eliminar os monstros do sistema de caça. Ao ver isso, ele começou a fantasiar. Se ele resgatasse com sucesso sozinho, definitivamente se tornaria uma história de herói. Isso não só aumentaria sua reputação. Ele também pode ganhar muito dinheiro. É uma pena que esta tarefa seja muito perigosa, caso contrário ele poderia realmente tentar desafiar. Ouvi dizer que esses monstros têm uma divisão de trabalho clara. As diferentes notas são atribuídas a diferentes dimensões. Monstros de nível 3 podem ter um poder destrutivo semelhante a um tanque, então monstros de nível 2 devem ser como um desastre natural. Quanto ao nível 1, é uma única entidade que requer os esforços de todo o país para combater. Só de pensar nisso dá medo. Justamente quando ele estava preocupado com a formação de uma equipe. De repente, um nome brilhou em sua mente. Se fosse ele, não haveria problema. O dia da missão chegou rapidamente. Liu Kangxi carregava sua lança no navio, aguardando a chegada ao destino. Nesse momento, ele ouviu uma garota chamando-o atrás dele. Era Anshanjia, sua companheira de equipe. Liu Kangxi, quanto tempo falta para chegarmos à ilha? Ao ouvir isso, ele abaixou a cabeça e verificou o mapa. Deve levar mais 1 hora. Depois de dizer isso, ele pediu a Anshanjia que conservasse sua força, e que ele avisaria quando chegassem ao destino. No entanto, depois de dar as instruções, ele expressou com preocupação que esta batalha seria 10.000 vezes mais difícil que a anterior, mas Anshanjia não pareceu prestar atenção às suas palavras. Em vez disso, ela se interessou pela armadura em seu ombro. Era na verdade a braçadeira de Anjo de Ferro, e do ponto de vista estético da atualização do mercado de couro. Esta deve ser uma edição limitada. Como você conseguiu isso? Liu Kangxi disse que era um presente de um reciclador de sucata. Mas Anshanjia parecia confusa depois de ouvir isso. Ela também assinou um contrato com um reciclador de sucata, mas por que não recebeu nenhum presente? Isso fez com que Liu Kangxi se gabasse. Isso não é óbvio o suficiente? Não somos do mesmo nível. Eu sou uma estrela em ascensão que lutou contra monstros de caça de nível 3 sozinho. Você é apenas uma caçadora novata com o título de melhor aluna da academia. Anshanjia ficou cheia de ressentimento depois de ouvir isso. Ela jurou em seu coração que devia fazer um nome para si mesma e, então, mostrar-se com força. A razão pela qual ela concordou em formar uma equipe foi também por causa disso. Alguns dias atrás, depois que Liu Kangxi aceitou a missão, Anshanjia ligou para ele, mas quando ela descobriu a dificuldade da missão, ela ficou tão chocada que suou profusamente. Porque a última missão de nível 3 quase a matou em batalha. Pensando nisso, ela hesitou em falar. Depois de esperar um pouco, Liu Kangxi ainda não recebeu uma resposta. Vendo que ela não falava, Liu Kangxi começou a se transformar no rei do bolo. Você não quer ficar mais forte? Eu ouvi você dizer isso da última vez que estávamos em uma missão. Você também disse que queria aprender minhas técnicas de luta, então agora é a sua chance. Eu posso te ensinar, e posso garantir que, contanto que você me siga para aprender, você definitivamente será várias vezes mais forte do que agora. Depois de uma lavagem cerebral fluida, Anshanjia finalmente foi persuadida por ele. Na verdade, não foi inteiramente o crédito da lavagem cerebral, porque Anshanjia também tinha uma razão para ficar mais forte, mesmo que o caminho à frente fosse extremamente difícil. Contanto que ela pudesse ficar mais forte, mesmo que fosse o inferno. Não muito tempo depois, eles viram um objeto desconhecido na frente. As expressões de ambos também se tornaram sérias em um instante. Eles tinham um total de 5 navios. E nesse momento, surgiu outro problema espinhoso, que era como passar silenciosamente. Mas naquele momento, Liu Kangxi de repente percebeu que um par de sapatos estava flutuando atrás dele. Virando a cabeça, ele descobriu que era Anshanjia flutuando no ar. Ela realmente não esperava. Anshanjia realmente tem essa habilidade desafiadora. Vendo sua expressão de surpresa, Anshanjia riu alto. Então, existem coisas que você não pode fazer neste mundo. Você não consegue nem fazer uma coisa tão simples? É muito engraçado. Mas o que ela não sabe é que no coração de Liu Kangxi, uma ideia maligna ainda surge. Então ela soca a cabeça de Anshanjia e a deixa carregá-la para voar. Ela também disse para não deixar os respingos tocarem suas roupas, mas de repente, ela pareceu sentir algo. Olhando para cima, ela imediatamente pediu a Anshanjia para bloquear o navio da frente porque ela sentiu magia. Ela está liberando energia mais forte na parte traseira. A situação agora é muito perigosa. Um momento depois, Anshanjia a levou para a frente de um navio.
Assim que ela subiu, ela percebeu que havia uma voz passando no navio. Nesse momento, Liu Kanxi também embarcou no convés do navio. Ela pediu a Anshanjia para ficar atenta. A ação agora não parecia algo que um humano poderia fazer. Depois de olhar de perto, eles perceberam que havia um grande grupo de zumbis na frente deles. Com um estrondo, Anshanjia pousou pesadamente no convés do navio. Liu Kanxi disse a ela para não pousar assim no futuro, porque isso machucaria seus joelhos, e com o tempo, suas funções corporais seriam afetadas. Além disso, o barulho ao pousar foi alto e todos aqueles zumbis foram atraídos. Mas Anshanjia não parecia se importar com esses zumbis. Ela apenas pisou no convés e instantaneamente explodiu com uma força terrível. O corpo de Liu Kanxi. Liu Kanxi também elogiou o bom trabalho dela. Parece que o nível desses zumbis não é muito alto, provavelmente em torno do nível de segunda classe. Se for esse o caso, Anshanjia deve ser capaz de lidar facilmente com esses zumbis. No momento seguinte, ela quase foi atingida pela aura de espada básica de Anshanjia, o que a fez xingar: seu idiota! Onde você está batendo? Além disso, você está consumindo muita magia. Se continuar assim, sua magia acabará rapidamente. Para lidar com esses zumbis de baixo nível, alguns movimentos básicos são suficientes. Anshanjia ficou um pouco surpresa depois de ouvir isso. Quando ela se tornou tão boa, ela começou a me ensinar tão rápido. Liu Kanxi é uma pessoa que fala besteiras. Antes de vir, ela disse que, contanto que ela seguisse para aprender, ela definitivamente seria várias vezes mais forte do que agora. Esta é também a razão pela qual Anshanjia se aventurou a se juntar a ela, então Anshanjia ouviria humildemente o que ela diz. Percebendo seu erro, Anshanjia fez beicinho. Já que eu desperdicei tanta magia agora, então vou economizar um pouco agora. Então ela acenou com um dedo e a poderosa magia elétrica se condensou novamente, instantaneamente rasgando o corpo do zumbi. Embora desta vez o lançamento da habilidade tenha reduzido muita magia, ela ainda sentiu que Anshanjia estava usando muita magia e o grau de controle ainda estava um pouco abaixo. Definitivamente controle um pouco mais. Enquanto assistia, ela instruía Anshanjia, ensinando-a a dominar a mana de forma racional a cada ataque. A maestria de Anshanjia também se tornou mais precisa sob sua orientação. Seus olhos estavam cheios de desejo por habilidades. Só porque sua infância foi muito trágica, ela jurou que nunca mais sobreviveria como uma fraca. Então, jurando parar aquela escuridão sem fim, fortalecer-se era seu único caminho e também seu único objetivo. Quanto mais ela pensava, mais animada ela se sentia. No entanto, naquele momento, um zumbi com a boca cheia de sangue, de repente, atacou-a. Parecia que estava prestes a mordê-la, mas ela não entrou em pânico. Chegou na hora certa. Eu estava sentindo que tinha raiva para descontar. Depois de dizer isso, um raio extremamente rápido atingiu o corpo do zumbi com precisão. A velocidade era tão rápida que era inacreditável. Só se ouviu um som sibilante, e o raio instantaneamente partiu o corpo do zumbi ao meio. E a aura que ela exalava era tão forte que dava medo. A partir disso, ela só tinha um pensamento. Isso era se tornar mais forte. Contanto que ela pudesse se tornar mais forte, mesmo que caísse no abismo, ela não teria arrependimentos. Com o último zumbi caindo, ela também deu um suspiro de alívio. Nesse momento, Ryu Shanhe também já havia eliminado as ameaças restantes do navio. Ansang admitiu que ela ainda não tinha força de Ryu Shanhe, e disse que suas dicas foram muito benéficas para ela. Ryu Shanhe acenou com a mão depois de ouvir. Existem muitas pessoas estúpidas neste mundo. Mesmo que alguém coloque a comida na boca delas, elas podem não ser capazes de entender. Esta foi realmente a primeira vez que ela instruiu alguém. Ao ouvir isso, Ansang tinha uma expressão impotente, porque desde que sua velocidade de aprendizado se tornou extremamente rápida, as pessoas ao seu redor sempre diziam que ela era irritante. Mas Ryu Shanhe não achava que isso fosse um problema. Eles estão com inveja de sua capacidade de aprendizado. Se eu estivesse sempre te orientando, talvez você se torne ainda mais incrível do que eu no futuro. Ansang parecia triste depois de ouvir e disse que nunca havia pensado em superar nenhum professor. Ryu Shanhe parecia um pouco envergonhada, mas teve que fingir ser arrogante. Claro, essa situação nunca acontecerá comigo. Você não precisa se preocupar. Não demorou muito para que eles chegassem ao local da missão sem problemas. A equipe de rua disse que eles estavam de prontidão na ilha de reunião. De acordo com informações fornecidas pelos sobreviventes,
Os reféns estavam detidos em um lugar chamado Santuário, mas havia 2 santuários nesta ilha, o Santuário Estrangeiro e o Santuário Atazumi. Depois de analisar, Ryu Shanhe decidiu ir primeiro ao santuário mais próximo, com sua velocidade. Ryu Shanhe analisou e decidiu ir ao santuário mais próximo primeiro, dada a velocidade deles. Em poucas horas podemos chegar lá. Depois de decidir, Ryu Shanhe começou a pensar em um plano de resgate. Como eles estavam viajando em direção à luz, a jornada de volta certamente seria diferente. E havia nada menos que 15 reféns. Se alguém se machucar, a dificuldade de retornar aumentará exponencialmente, porque todas as criaturas da corrosão na ilha irão persegui-los implacavelmente. Então, para evitar ataque surpresa de monstros durante a operação de resgate, e para trazer todos os reféns de volta em segurança, eles prepararam um veículo blindado, mas ele não dirige há 20 anos. Incapaz de fazer nada, ele só podia depositar sua esperança em Ansang-ya. Uma motorista é sempre uma motorista. As habilidades de direção de Ansang-ya eram tão ruins que Ryu Shanhe queria pular do carro imediatamente, mas havia um grande grupo de zumbis perseguindo-os atrás. Sem outra escolha, Ryu Shanhe só conseguiu exclamar em voz alta: "Seus freios são apenas para enfeite." Ansang-ya parecia desgostoso depois de ouvir isso. "Por que você não dirige?" Ryu Shanhe impotente pulou para o teto do carro. "Comparado a dirigir, eu ainda escolho lutar." Ele segurou sua lança com força e perfurou os monstros depois de mirar. No segundo seguinte, a cabeça do zumbi na frente se dividiu em 2. Imediatamente depois, ele apertou o cinto de segurança e moveu-se para o outro lado do carro, lembrando Ansang-ya em voz alta que havia monstros vindo da esquerda. Ansang-ya virou o volante abruptamente ao ouvir isso. Ele bateu um pequeno grupo de zumbis para longe. E assim, eles correram loucamente por todo o caminho. Vendo que eles estavam prestes a chegar ao desfiladeiro, mas havia cada vez mais zumbis atrás deles, eles não tinham outra escolha. Um deles só podia ir resgatar os reféns, e o outro tinha que ficar para trás para cobrir sua retaguarda. "Já que vocês insistem em me seguir de perto, então eu vou erradicá-los completamente." Depois de dizer isso, ele estava cercado de chamas. No segundo seguinte, ele acenou chamas furiosas em direção ao grupo de zumbis. Contanto que ele construísse uma barreira com fogo, eles não seriam capazes de alcançá-los. Neste momento, Ansang-ya já havia encontrado os reféns que estavam sendo mantidos em cativeiro. "Você está bem agora? Eu sou Ansang-ya da Associação de Caçadores." Mas o homem parecia muito assustado depois de ouvir isso. Ele lutou desesperadamente, querendo se libertar das cordas que o prendiam. Ansang-ya entrou em pânico ao ver isso. Ele explicou apressadamente: "Não tenha medo. Eu não estou aqui para te pegar. Eu estou aqui para te salvar." Mas o homem parecia não conseguir ouvir nada e apenas gritava para correr. Essas palavras instantaneamente chocaram Ansang-ya onde ele estava. Mas antes que ele pudesse reagir, uma intenção assassina aterrorizante veio de trás. Olhando mais de perto, acabou por ser um mineiro feroz. Estava segurando uma longa faca e cortando em sua direção. Naquele momento crítico, Ryu Shanhe chegou a tempo para ajudá-lo a bloquear este ataque fatal. "Leve os reféns para o carro rapidamente. Deixe isso comigo."